aplicado, né, no regime simples, foi uma questão aberta. Cálculos para fazer aí dessa questão e a resposta que tinha que ser dado lá no Forms, né? É esse valor aqui, ó. 800. Bom, aqui olhando o resultado aí a grande maioria absoluta aí acertou essa questão. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, a resolução vai ficar aí no slide. Bom, depois tinha essa questão aí de múltipla escolha. Que falava sobre a taxa de juros simples mensal envolvida numa determinada operação. Deixa eu ver se a continha está aqui no slide. Eu fiz novamente a conta aqui, deixei todo o cálculo. E a resposta, 15%. A grande maioria que acertou. Estou percebendo aqui que a atividade 2 aí foram pouquíssimos erros aqui. Então, por isso que eu vou só colocando as questões aqui. Essa questão também, a questão número 3, né? Falava do tempo correspondente da aplicação. Lembrando que, ao final, aí você tinha que transformar aí a parte quebrada da resposta em meses. Então, olha lá a parte quebrada. 0,1666, assim infinitamente, né? Quando a gente converte, vai para 1,999 meses, né? Que é o equivalente a 2 meses, né? Não tem como arredondar isso para 2 anos, 1 mês e 29 dias, como está na alternativa D aí, né? Esse número aí é praticamente o valor 2. Bom, então, alternativa aí. A 4 aí, pedir a taxa anual de juros simples cobrada nessa transação. A partir de agora tem só as respostas aí. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode solicitar aí que eu respondo aqui. Mas a maioria acertou. A questão 5 teve 100% de acerto. Então, acredito que todo mundo que fez aí acertou. E a questão 6 também. Também tinha que fazer o arredondamento aí de meses para dias. Então, dava 3 meses e 10 dias. Bom, eu estou observando aqui que quase tudo aqui deu acerto aí de quase 100%. Bom, com exceção dessa daqui, ó. Vamos entender aí o que aconteceu de errado nessa questão, onde apenas 5 pessoas acertaram aí a resposta correta aqui, segundo o Forms aqui. Então, ele falava que um papel cujo valor de resgate é de 200 mil vence daqui 56 dias. O investidor deseja ganhar 21% ao ano, considerando o regime de capitalização composto. Qual é o valor do principal pelo qual esse investidor deve comprar o título? Bom, principal é sinônimo de capital.
regime de capitalização é composto. Eu tenho a taxa, que é o ano, eu tenho o valor futuro, né, que é o valor de resgate, tenho o tempo, e aí eu quero achar o principal, que é o mesmo que achar o capital. Então, naquele formulário que a gente passou para vocês, tem aquela fórmula lá, né? VP é igual a VF dividido por 1 mais I vezes N, ou melhor, elevado a N. Então, o valor futuro aí, 200 mil, dividido por 1 mais a taxa está o ano, o 56 está em dias, né? Eu tenho que colocar a mesma unidade de tempo aí, né? Então, aqui, se eu usar anos para taxa, né? Colocar 0,21. Aqui no lugar do N, é óbvio que eu não posso colocar 56. Eu tenho que colocar o tempo em dias, ou melhor, em anos, né? Então, eu vou colocar 56 dividido por 360. Dá para fazer na HP? Também dá para fazer na HP essa questão aí, né? Só tem que fazer essa conversão aí, né? Que o tempo é de 56 dias, só que você tem que transformar isso em anos, né? Não pode usar o número 56 direto no cálculo, a não ser que você faça a conversão da taxa para uma taxa de 50, uma taxa diária, né? Converter a taxa de 21% ao ano em taxa diária. Aí poderia usar o 56 aí no lugar do N. Alguém aí está com uma calculadora científica no jeito? Eu não, para fazer essa conta. Aí na calculadora científica é 200 mil dividido, abre parênteses, 1 mais 0,21 elevado a 56 dividido por 360. Se alguém tiver com uma calculadora científica puder conferir aí para mim, a princípio deveria dar esse valor, essa conta aí. Só HP deu a C. Ah, bom, se a na HP deu a C, provavelmente essa conta aí vai dar. Eu estou fazendo aqui no celular, eu acho legal conferir, né? Porque foi uma questão que poucas pessoas acertaram, né? Acabei de fazer no celular aqui, dá os 194.156,65 usando o cálculo que está aí no slide. O Thiago aí comentando aí que a interpretação aí, né? É que assim, na interpretação, o que eu penso é assim, valor de resgate, né? Aquilo que você está resgatando possivelmente é um valor futuro, né?
E aí ele fala, né, um papel cujo valor de resgate, né, que você vai resgatar, valor futuro, vence daqui 56 dias, né? E aí o cara deseja ganhar 21%, né? Então, considerando isso, né, qual é o valor que ele deve pagar, né, se ele for comprar esse título, né? É como se fosse um título de capitalização, né? Então, se ele quiser ganhar 21% ao ano nesse título, ele deveria pagar 194.156,65. Ele vai estar ganhando 20% ao ano, né? Claro que ele vai estar ganhando uma parte desse percentual aí, né, durante os 56 dias. Se ficasse um ano, daria 21% de aumento. Bom, vamos para a próxima aí. Bom, essa daqui também a grande maioria acertou. Então, acho que se alguém quiser aí tirar alguma dúvida, fala da taxa anual dessa aplicação, que é a resposta da 24,33. E a 10 aí, né? A 10 teve bastante erro aí. Vamos entender a número 10. Investindo um capital, uma taxa de juro composto de 7% ao mês, em quantos meses, no mínimo, o capital inicial dobrará, né? Então, essa daqui eu vou optar por fazer na HP, né? O que a gente faz aqui na HP? A gente pode colocar lá capital, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer valor, né? Então, eu vou colocar R$ 1. R$ 1 eu vou jogar no PV, valor presente. Aí depois eu pego, digito 7%, né? O 7 e jogo no I, porque é a taxa, né? Bom, o que mais? Eu quero que esse capital dobre, né? Para dobrar um capital de R$ 1, tem que ir para R$ 2. Então, eu vou colocar o 2, e aí eu tenho que colocar o CHS, né? Lembrando que o valor presente e o valor futuro tem que entrar com sinais trocados. Então, vou apertar o FV. Bom, então eu tenho R$ 1 e vou resgatar 2. E a taxa é 7%. E aí, eu vou pedir aqui o N. Bom, se você fizer isso, a resposta, imagino que deva dar 11 meses aí. Alguém fez dessa maneira ou parecido? Fiz com valor 100. Maravilha. O valor é indiferente, né? O importante é que o valor que você colocar no PV, você tem que colocar o dobro no FV. A resposta sempre vai ser a mesma. Bom, então perceba aqui que todo mundo jogou aí um valor inteiro, mas algumas pessoas jogaram no 10. Mas 10 meses não é suficiente, tá? Na verdade, se a gente fizer com uma calculadora científica, deve dar 10, alguma coisa. Então, a gente acaba arredondando aí o cálculo para 11 meses para o capital dobrar de valor a uma taxa de 7% ao mês. Bom, prova. Bom, essa primeira questão aí, acho bem tranquila, teve 100% de acerto de quem fez a avaliação, então não vou nem comentar aí. Tá continho aqui no slide.
e a resposta, uma questão aberta, tinha que digitar lá 252 como resposta. A maioria aí acertou, maioria não, 100%. Não teve erro nessa questão aqui. Bom, essa segunda questão aí também, grande maioria acertou, pouquíssimos erros. Então, vou deixar a continha aqui no slide. E a resposta certa aí era 126 minutos ou 2 horas e 6 minutos. Bom, a número 3. Essa que eu vou comentar aqui, né, o cálculo, porque eu percebi aqui que algumas pessoas aí jogaram na alternativa B. Olha só aqui, a TV, a pessoa vai pagar 410 de entrada, mais uma parcela de 1.819 daqui a 2 meses, após a compra. Sabendo que o preço à vista do aparelho é 2.050, qual a taxa mensal de juros simples do financiamento, né? Então, olha só o que eu coloquei aqui no slide. Entrada 410, mais essa parcela para 2 meses. Preço à vista, 2.050. Bom, eu vou pagar 410. Se eu pegar 2.050 e subtrair 410, que eu estou dando no ato da compra, né? Isso é muito importante. Quanto você vai estar financiando? Você vai estar financiando R$ 1.640 dessa televisão. Esse é o valor financiado, né? E esse valor aqui, ó, é o nosso VP, é o nosso valor presente, é o valor que a gente vai financiar. Bom, a diferença desse valor para os 1.817 é o que a gente chama de juros, porque eu vou ter um prazo aí de 2 meses para pagar. Então, naturalmente, tem juros. E aí, usando aquela fórmula, né, que é J de juros dividido por valor presente vezes o N, que é o tempo, que é 2 meses, a gente chega no 5,4. Eu acredito que quem marcou a alternativa B, no lugar do 1.640 ali, colocou 2.050. Tá? Esse é um erro muito comum nesse tipo de questão. E aí 2.050 não é o valor presente do financiamento, é o valor presente da TV. Entendido? Esse é um erro que não pode mais cometer, hein? Lembrando, né? Eu sempre falo isso em aulas de matemática financeira. A gente só paga juro sobre aquilo que a gente deve, né? Quando a pessoa compra uma TV ou qualquer outra coisa e dá uma entrada, né? A dívida dela é o valor à vista do produto menos a entrada, né? Então, e não o valor à vista do produto, né? Porque ela já deu uma entrada ali no ato, né? Da compra. Bom, o próximo aqui teve várias pessoas aí que fez provavelmente a conversão correta aí, né? Quando a gente faz essa continha, era um problema razoavelmente tranquilo, né? Eu acho que era um problema apenas de juros simples. Mas quando a gente faz a conta, olha lá, quem respondeu errado aí não pensou, né? Ou seja, foi muito afoita para a alternativa, né? 10,3. E muitas pessoas aí assinalaram 10 meses e 3 dias, né?
Lembrando que essa resposta aqui, né, é em meses. A parte quebrada também é em meses, né? E 10,33 meses, como está aqui embaixo, é 10 meses e 10 dias, né? E não 10 meses e 3 dias, tá? Então, provavelmente quem errou nessa questão, errou na interpretação aí no final, hein? Bom, questão número 5, se alguém tiver alguma dúvida, estou olhando aqui, grande maioria disparada aí acertou, mas vai ficar o cálculo aqui no slide. Questão número 6, também vou deixar o cálculo no slide aqui, inclusive aqui pela HP, né? A grande maioria aí acertou também. Questão número 7. Essa daqui teve algumas falhas aí, né? 7 pessoas não marcaram aí a alternativa correta. Qual a taxa trimestral equivalente em juros compostos à taxa de 282,48% ao ano? Bom, se a pessoa te cobra 282,48% ao ano, qual seria a taxa que ela te cobraria em 3 meses, né? Que é equivalente a essa taxa. Então, dá para fazer lá pela HP, né? Mas pela forma do IEQ aqui, né? Só vou fazer por essa fórmula aqui. 1 mais a taxa conhecida, né? A taxa conhecida, transformando isso daí em decimal, né? É 2,8248, né? Não pode deixar nenhuma casa para trás, hein? Elevado a quanto eu quero que 3 meses. Quanto eu tenho? 12 meses. Menos 1. Tinha que fazer essa continha aí, ó. Deixa eu ver se eu acho que eu deixei essa conta, só que pela HP, tá? Então aí vai ficar pela HP e eu fiz aí pela científica. Em ambos os casos aí, a resposta é para dar 39,85%. Então, 39,85% ao trimestre é impressionante, mas ao ano vai para 282,48%. Sobe bem, hein? Por favor, não pegue dinheiro a 40% ao trimestre emprestado. Bom, e essa última também era uma questão aberta, hein, mas a grande maioria aí acertou. Perguntava o prazo em meses, fazendo aí pela HP, dava um resultado aí de 5 meses, né? Então tinha que digitar apenas o número 5 lá no questionário. Bom, a internet da Beatriz aí parece que não está boa hoje. Pessoal, dúvidas aqui? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bom, a prova está aí, vai ficar aí no slide para vocês com os cálculos, né? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de comentar na aula de hoje, né? É fazer uma recordação do que foi dito no primeiro dia de aula, porque eu percebi aí que todas as turmas, né, tiveram entrega de tanto de atividade
A avaliação só teve um caso só, mas teve entrega de avaliação também em atraso, né? Então, para o segundo bimestre, gente, vai valer a mesma norma aí, né? Atividade e avaliações fora do prazo não serão aí aceitas, ou seja, não serão computados aí para fins de nota, né? Então eu peço sempre assim muita atenção de vocês à questão do prazo, e esse prazo está incluso, né, qualquer tipo de ocorrência, tá? Teve gente que alegou que o Forms não funcionou ou o Teams não funcionou, enfim, tudo está incluso dentro desse prazo aí, né? Então tem o prazo máximo, incluso aí as possíveis problemas que possam ocorrer de internet, plataforma, energia, etc. Então nunca deixe para a última hora, tá? Para entregar um trabalho. Até porque, na medida do possível, eu tenho dado um prazo na aula para resolver, né? Só o último trabalho é que não foi possível dar um prazo na aula. Respostas abertas. Aqui praticamente não teve, né, nessa prova, mas eu sei que em trabalhos aí muita gente às vezes perdeu alguns décimos por não responder as questões abertas, né? Seguindo as orientações, né? Então eu peço aí, né, que siga à risca as orientações e qualquer dúvida me pergunte antes de responder no formulário para não perder a questão por digitação incorreta, né, da resposta. E algumas pessoas também me enviaram dúvidas, às vezes no fim de semana, né? Se eu tiver tempo, eu não me importo em responder dúvidas no fim de semana, mas normalmente eu não abro a plataforma, né, o Teams no fim de semana, eu só abro o Teams na hora da aula. Então, às vezes eu percebi que a pessoa colocou uma dúvida no sábado, eu fui responder na segunda, na terça-feira. E às vezes é interessante ela ter a resposta até o domingo, às vezes uma dúvida de trabalho. Então, preferencialmente, se você tiver um pouco mais de pressa, eu sempre vou responder mais rapidamente por e-mail, porque o e-mail eu vejo no fim de semana, agora a plataforma não, o chat não. Senão a gente não descansa. Tudo bem aí, gente? Dúvidas? Bom, como o nosso curso só tem uma aula por semana, olha só, eu já fiz até a programação aí de todas as aulas. Então, a gente hoje está no dia 13, né? Ó, só presta atenção que vocês é sempre a data aqui do GE, aqui, né? De gestão. Então, no próximo dia aí a gente vai falar de série de pagamentos, provavelmente comece hoje, não sei se vai dar tempo. Aí depois, no dia 27, às vezes eu tenho que terminar um pouquinho o assunto, mas eu já vou dar, pelo menos se não for a aula inteira, um tempo da aula para começar a atividade número 1, tá? Valendo 1,5 ponto. Dia 3 do 11, vamos falar de amortização. Dia 10 do 11, uma outra atividade. E dia 17, olha lá, P2. Bom, então, tirando esse dia que estamos agora, temos mais 4 aulas, gente. Passa voando, né? Então, por favor, tente não faltar, né? Se faltar, pegue com o colega aí o que foi, né, perdido. E se for uma atividade, né, responda o quanto antes. Mas eu pretendo dar o tempo de aula, ou pelo menos parte do tempo da aula, né, nos 2 dias de atividade aí. E aí, obviamente, se alguém quiser ficar mais um tempinho aqui comigo, tem mais uma prova aí no dia 1 do 12, que é a P3. Espero que eu nem precise vir aqui no Teams aí no dia 1 do 12, tá? E aí, obviamente, relembrando aí que é uma prova valendo 10 pontos, né? E a nossa P2 vai valer 8 pontos aí, né? Totalizando 11 pontos de avaliação aí no segundo bimestre. Ok? Bom,
É óbvio que esse cronograma é sujeito a alterações, se caso, né, tiver algum pedido aí por parte da coordenação, alguma coisa assim. Mas caso contrário, não vai ser alterado esse cronograma aí, até porque a gente só tem uma aula por semana, não tem muita flexibilidade aí de datas. Pessoal, eu dei aula de estatística para vocês, mas até onde eu me lembro, eu não falei de linha de pesquisa com vocês. Tô correto nisso, pessoal aí que é do terceiro módulo? Alguém pode me confirmar aí? Acho que a gente não teve essa conversa aí no semestre passado. Então é assim, eu vou pedir aí um tempinho para vocês aí, uma paciência, né? Eu acho interessante passar isso para vocês, porque eu só dou aula para vocês mais esse semestre, né? Semestre que vem vocês já não vão mais me ver em sala de aula, né? Pelo menos não como professor. E aí eu gosto de deixar aí, né, esse feedback aí da questão das linhas de pesquisa, né? Até para dar sugestões, ideias, mostrar para vocês aí coisas que a gente faz além da sala de aula. Então eu vou passar rapidamente os slides aí, só vou comentando aí bem rapidamente, para vocês terem uma noção, né? Claro que isso daqui é um feedback aí de mais de 10 anos que eu estou na FATEC, né? Então tem bastante coisa aí, mas eu vou só mostrar para vocês aí. Então, logo que eu entrei na FATEC, eu desenvolvi um projeto aí de estudar energia fotovoltaica, né? Na época nem tinha tanta repercussão assim. Hoje está todo mundo instalando nas casas, nos comércios, para economizar na conta de energia, que é aquelas placas que geram energia elétrica, né? Aqui é um projeto bem matemático aí, né, que envolve aí elaborar aí uma função que calcula a potência de uma placa daquela, enfim. Foi um primeiro projeto que eu desenvolvi na FATEC, né? Mas foi um projeto meu mesmo. Depois, eu comecei a mexer com lógica fuzzy. É um assunto que está na moda atualmente, é uma matemática bem atual. Inclusive, já tem artigos, trabalhos com lógica fuzzy na área de administração, que é a área de vocês, de gestão, né? A lógica fuzzy, no caso, eu comecei a trabalhar com ela para utilizá-la como um instrumento de avaliação de experimentos agronômicos, né? Então, o primeiro uso que eu fiz da lógica fuzzy foi para avaliar um experimento de tomate, né, feito por um agrônomo. O software gera aí uns gráficos semelhantes a esse aí, né, uns gráficos coloridos, onde mostra aí os pontos mais fracos, pontos mais fortes do experimento, né? No caso aí, esse gráfico aí da altura do pé de tomate, né, em relação a algumas variáveis. Esse projeto aí me deu o título de doutor aí, né? Foi para mim uma conquista e tanto, enfim. Foi dois projetos que eu desenvolvi na FATEC, né? Mas basicamente aí com pouca participação de aluno. Envolvendo aluno, eu participei desse projeto da Casa Pet, é uma casa feita de garrafa que está lá no campus da FATEC. A gente ganhou um prêmio aí na época de 30 mil reais da indústria, né, da 3M. Acho que todo mundo já ouviu falar da 3M aí, né, da fita crepe, da fita silver tape. E esses daí foram dois professores envolvidos, que na época eram professores da FATEC. E esse projeto, assim, teve uma repercussão muito grande, né? Não só aqui na região, como até em termos de Brasil, assim, saiu em diversas reportagens, né? Tanto em jornal como em televisão, teve manual, teve participação em congressos e também foi capítulo de um livro, né, de gestão ambiental. Então foi um projeto que deu bastante repercussão e na época 8 alunos foram envolvidos nesse projeto e participaram diretamente do projeto.
O FETEPS eu gosto de mostrar que foi algo que existiu aí no Centro Paula Souza. Hoje tem o FETEPS ainda, mas é de maneira virtual, mas já foi presencial, que é uma feira do Centro Paula Souza para exposição de trabalhos, né? Eu tive o privilégio aí de ir 3 vezes nessa feira. Eu fui em 2012 com esse pessoal aí do ADS, que fez um software. Depois eu fui em 2013 mostrar parte do projeto da Casa Pet. A gente teve aí a participação do até então governador do estado, no nosso stand aí do Geraldo Alckmin. Em 2014 eu fui novamente mostrar aí a reta final do projeto já, né? O bacana é que essa feira aí pagava, né, para professores e alunos aí, né, a estadia em hotel, né, a passagem, enfim, alimentação, etc. Ainda dava tempo de dar uma passeada lá em São Paulo. Mas hoje esse FETEPS ele só ocorre de maneira virtual, né? Ele não ocorre mais presencial lá em São Paulo, né? Infelizmente. Para vocês que são de gestão empresarial, né? Para quem gosta aí de questão ligada ao meio ambiente, né? A gente tem um fórum ambiental que ocorre todo ano na Unesp de Tupã. Então, eu já fui com essas duas alunas, que são as duas moças nas extremidades aí na foto. Elas são alunas, ou foram alunas do agronegócio. A Rosângela Rosa, ela atualmente ela se formou em gestão empresarial recentemente, essa aluna aqui, mas na época ela se formou em agronegócio, né? Ela e a Diana aqui, elas fizeram excelentes TCCs e eu fiz questão de pegar o TCCs dela, né? Transformar em artigo e levei elas para apresentar o artigo lá em Tupã, né? E ambas receberam aí certificados aí de participação no Fórum Ambiental, né? No 8º Fórum. Depois teve uma aluna que fez um estudo sobre telhado verde, que é um telhado aí usado, né, de vegetação que a gente ia instalar sobre a casa pet lá, que eu mostrei na foto, mas a instalação não deu certo, a gente não teve aí a verba necessária para fazer o telhado verde, mas o projeto em si, com os custos, levantamento de tudo que era necessário, né, para fazer a construção do telhado verde, né, ficou tão bem feito que acabou virando capítulo do livro aí, né, editado aí pelo Fórum Ambiental aí. E teve uma aluna do agro, né, que levou também um projeto aí, um estudo da população jovem rural de Prudente, da região, que muitos saem da cidade para trabalhar no campus e alguns moram no campo e vêm trabalhar na cidade, né? Então ela estudou esse fluxo migratório, apresentou dados estatísticos, né? Enfim, foi bem bacana, foi bem elogiado o trabalho dela lá no Fórum Ambiental. Esse aluno aqui, ó, é um aluno do agro, foi um aluno do agronegócio, o Renato. O Renato fez parceria com esse engenheiro agrônomo aqui, uma pessoa de um conhecimento extraordinário aí que queria fazer um experimento com acerola, né? Para produzir mudas de acerola, que é algo um pouco difícil, né? Uma planta difícil de fazer mudas. A gente fez alguns experimentos aqui de estaquia, que é um procedimento aí para gerar mudas, e foi muito bem sucedido o nosso experimento e a gente publicou os resultados aí numa revista, que é a revista Alomorfia, é a revista da FATEC de Presidente Prudente, né? Então, foi um artigo aí que também rendeu aí o TCC para o Renato. Vocês sabem que vocês podem apresentar um artigo aí, né? E esse artigo substituir aí o TCC, que é uma etapa do curso de vocês, hein? Bom, eu orientei essa moça também, a Iraiana, lá de Oswaldo Cruz, que se formou em ADS, e ela fez aí, né, um tipo manual, né, de como utilizar a lógica fuzzy, e o trabalho dela também rendeu
uma apresentação no primeiro CIPEC aqui da faculdade, né, da FATEC. A gente esse ano está na terceira edição do CIPEC. Gestão empresarial, né? Eu tive o prazer de orientar um plano de negócio, né, chamado Luxúria, que era um plano de negócio de um sex shop, né? A aluna era a Kátia, e foi tão bacana essa orientação, né? Me diverti, né? Conheci uma área assim, que é a área de gestão, os detalhamentos, eu já conhecia plano de negócio, mas eu me desdobrei para ajudar ela a montar esse plano de negócio, né? Mesmo sendo da área. E eu acho que o resultado foi bom porque foi a única banca em mais de 100 que eu participei que a banca aprovou ela assim que ela terminou de apresentar, né? Quem conhece procedimento de banca sabe que após a apresentação do aluno, né, normalmente a banca se reúne em sigilo para discutir aí a apresentação, o trabalho, e no caso dela, assim que ela terminou, a banca já falou que ela estava aprovada, que ela não precisava nem sequer sair da sala. Então foi bem bacana aí, um plano de negócio bem executado. Bom, aqui só mostrar que alguns alunos nossos aí têm obtido aí, né, tem extrapolado um pouco aí, sair da faculdade para uma pós-graduação. No caso, esse daqui é um aluno do ADS, né? Já apareceu numa foto anteriormente aí. Ele fez o mestrado lá em Tupã. Eu estive no dia que ele defendeu o mestrado, porque parte do trabalho dele, eu que ajudei a fazer o modelo matemático, ele fez o software, depois ele retribuiu, né? Quando eu fui defender o doutorado, ele estava lá no doutorado, no dia da minha defesa, né? Então a gente teve uma parceria aí, onde eu fiz o modelo matemático e ele fez o software. E aí ele tirou o título de mestre, eu tirei o título de doutor. Eu tive a oportunidade, através de uns trabalhos que eu fiz, né? Conseguir verba, né, ser patrocinado aí para poder ir para Campinas, né, apresentar um trabalho na Unicamp. Foi algo assim que bacana, mas eu fiquei triste por não ter levado alunos comigo, né? Então, às vezes, né, a gente tem até algumas coisas assim na manga, né, mas depende muito empenho do aluno, né? Vontade mesmo de querer aprender algo um pouco mais digo difícil, mas um pouco fora aí, né, do contexto do curso, né? E o legal é que você às vezes consegue até ser pago, né, para ir lá passear em Campinas, né, conhecer a Unicamp e apresentar trabalho. Isso é bem legal. Isso ainda ocorre, ainda é possível um aluno fazer um bom trabalho e conseguir verba, né, para poder aí ir para outros cantos aí apresentar o trabalho. Bom, teve uma semana de tecnologia que essa aluna aqui, né, já formada em ADS, me procurou querendo dar um mini curso, né, sobre lógica fuzzy, porque ela está estudando lógica fuzzy no doutorado. E isso é muito legal, né? Você de repente receber aí um contato de um aluno já formado, né, falando, olha, gostaria de ir na FATEC apresentar um mini curso sobre esse assunto. Como é um assunto que eu trabalho, a gente fez uma parceria e apresentamos um mini curso aí na Semana de Tecnologia de 2018. Bom, tivemos há pouco tempo atrás aí o 10º Sintagro, é um big congresso aí do agronegócio. Nesse congresso aí teve diversas apresentações de trabalho de alunos da FATEC. Uma das pessoas que apresentou o trabalho foi a professora Renata, que foi minha orientada no curso de agronegócio. Também essa moça aqui, a Damares. Teve apresentação, trabalho em pôster, trabalhos oral, né? Apresentação oral, enfim. E esses trabalhos, após apresentados, né, valeram aí pelo TCC. A pessoa que apresenta um trabalho num congresso desse porte, aí acaba, né, essa apresentação de trabalho acaba validando aí o seu TCC, que é uma etapa do curso. Bom, só para mostrar que o David seguiu em frente após o mestrado, fez o doutorado e me convidou para ser banca aí do doutorado dele. Então foi uma experiência muito bacana, né, de ver um aluno que chegou na FATEC,
fez graduação, foi fazer o mestrado e depois o doutorado. Eu pude participar de todas as etapas dessa formação desse aluno. Bom, estou acabando já. Esse foi o último aluno o mais recente que eu orientei. Ele me procurou para fazer um trabalho sobre o consumo de energia elétrica da FATEC, né? E a gente utilizou a modelagem fuzzy, né, essa matemática que eu estudo aí, para fazer um perfil aí do consumo de energia elétrica da FATEC, detectar os meses que a FATEC mais gasta energia, os que menos gastam, por quê, né? Ou seja, traçar um perfil de consumo de energia da FATEC. Foi bem interessante o trabalho. Ele foi enviado para a revista da FATEC e a gente teve assim uma surpresa muito grande, porque essa revista, quando você manda um trabalho para ela, eu sou avaliador dessa revista, né? Tem 10, melhor 10 não, tem 15 quesitos que o avaliador tem que avaliar e dar uma nota de 0 a 10 em 15 quesitos. Um dos avaliadores que avaliou esse trabalho desse aluno, ele deu 10 nos 15 quesitos, né? Então, a gente fica feliz assim, porque você vê que você fez um bom trabalho com o aluno, né? Porque se ele chegou a entregar um trabalho onde tinha 15 quesitos e o avaliador deu 10 nos 15 quesitos, né? Significa que o trabalho estava bom e foi aceito e saiu essa semana na revista, né? O trabalho desse aluno. Por fim aí, eu estou trabalhando numa ação social, né, que é a instalação do sistema de irrigação no Lar São Rafael, né? A gente foi lá conhecer a área, né? Para quem conhece Presidente Prudente aqui, ó, esse telhado aqui do lado é o supermercado Avenida e aqui fica uma área de plantio do Lar São Rafael e do asilo. A gente primeiro desenvolveu um projeto, né? Apresentamos aí para uma fábrica de produtos de irrigação aqui de Presidente Prudente. O pessoal bancou o sistema, né? Doou o sistema gratuitamente e a gente está instalando esse sistema lá no Lar São Rafael, né? Eu e diversos alunos voluntários aí, né? Além de funcionários da FATEC. A gente não conseguiu instalar todo o sistema ainda por causa da pandemia, a gente teve que parar as instalações, né? Até principalmente no auge da pandemia, lá em março, abril, né? Mas a gente pretende voltar ainda esse ano, provavelmente terminar. Aqui está uma foto de parte do sistema instalado aí, né? Porque o pessoal tinha que jogar água nessa área toda aí de mangueira, né? E a gente está automatizando aí com irrigação por aspersão. Bom, gente, isso foi aí, né? Um pouquinho aí do que eu já fiz, né? Eu selecionei aí, eu acho que foi mais relevante para mostrar para vocês aí nesses mais de 10 anos que eu dou aula na FATEC, né? Então, um monte de coisas aí, um monte de ideias. Eu que sou matemático, não sou da área específica de nenhum curso da faculdade, então eu tenho que atuar em tudo que é área, desde agronegócio, energia, gestão, enfim, ADS. E é isso, eu fico em aberto aí, né? Pós o termo da disciplina aí, né? Para conversar, se um aluno que tiver interesse em desenvolver algum projeto ou quiser, mesmo que seja uma ajuda aí, né? Eu sempre vou estar aí à disposição, que é uma parte que eu gosto muito, que é da parte acadêmica, né? Eu sou mais acadêmico do que professor de mercado de trabalho.